Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. O episódio começa com Yekta fazendo Sarah de refém. Ira pede por favor para que Yekta solte sua filha. Ira implora para que Yekta solte sua filha. Enquanto isso, Sarah chama por Ira, pedindo para que Ira a salve. Ira pede para que Sarah não tenha medo, pois ela está ali e vai salvá-la. O policial, que se fingiu de encanador, pede para que Yekta abaixe a arma e deixe a criança ir. Yekta diz para o policial que são eles quem devem abaixar a arma. E diz para o policial que vai sair dali com sua filha. Yekta então olha para Ira e diz: se você quiser vir atrás de nós, tudo bem. Mas se vocês, policiais, chegarem perto, eu atiro na garota. Sarah então diz: mamãe, eu não quero ir com ele, quero ficar com você. Yekta manda a garota ficar em silêncio. Nesse momento, Yekta acaba se distraindo. Ira então aproveita o momento e vai para cima de Yekta e consegue pegar a arma da mão dele, mas os dois começam a lutar pela arma. Nesse momento, Sarah consegue escapar. Ira então pede para que Sarah corra. E Ira continua em uma luta corporal contra Yekta, disputando o poder da arma. Nesse momento, Sarah acaba caindo no chão e Yekta consegue ganhar na luta contra Ira. E Ira também acaba caindo no chão. Yekta então aponta a arma para Ira. Ele olha para Ira com raiva e diz: você não deveria ter feito isso comigo. Yekta ia atirar em Ira, mas os policiais são mais rápidos e atiram em Yekta. Yekta então cai no chão, pois foi baleado. Ira então rapidamente se levanta e vai ao encontro de Sarah. Ira então pergunta para Sarah se Sarah está bem. Sarah começa a dizer para Ira que seu braço está doendo. Ira então abraça Sarah enquanto os policiais chamam uma ambulância, pois Yekta levou vários tiros. Enquanto isso, o Erhan, que está observando tudo de longe, liga para Orhun. Orhun estava conversando com Daphne. Orhun, na verdade, tinha acabado de pedir Daphne em casamento, mas Daphne estava em um completo silêncio, sem saber o que ia responder para Orhun. Orhun então pergunta para Daphne se ela não vai responder a sua pergunta. Mas Daphne fica sem responder mesmo, pois nesse momento Orhun recebe uma ligação de Erhan. Daphne então pede para que Orhun vá atender o telefone, pois pode ser importante. Orhun então diz para Daphne que gostaria de ouvir a resposta dela primeiro. Daphne então diz para Orhun que estaria sendo injusta consigo mesmo, caso o aceitasse, pois sabe que ele não a ama. Orhun diz para Daphne que ele tomou a sua decisão depois de pensar muito, e diz para Daphne que ele a conhece muito bem, para saber que se ele lhe pediu em casamento, é porque ele já se decidiu. Daphne diz para Orhun que se ela aceitar, não será um casamento de amor, mas sim um casamento de conveniência. Nesse momento, o telefone de Orhun toca novamente. Orhun então pede licença para Daphne e diz que vai atender. Orhun então se levanta da mesa para atender o telefone e Erhan conta para Orhun tudo o que acabou de presenciar. Enquanto isso, Elif e Azikis voltam do passeio que eles fizeram a outra cidade. Assim que eles chegam na casa, Elif olha para Azikis muito feliz, pois realmente gostou muito do passeio. Azikis então retira da roupa de Elif uma florzinha e entrega para Elif. Após fazer isso, ele começa a retirar os seus sapatos. Elif faz o mesmo. Azikis termina de retirar os seus sapatos e vai em direção à sala da casa. Enquanto ele faz isso, Elif fica observando ele. Após alguns minutos, Elif entra na casa e acaba se encontrando com Susan, que estava descendo as escadas. Susan olha brava para Elif, mas não diz nada para a garota e vai em direção à sala para conversar com seu irmão. Susan então diz para Azikis que está muito contente que Elif vai ir embora, pois rezou muito para que Elif pudesse voltar a ser feliz ao lado de seu pai. Elif faz uma cara de triste, pois realmente ela vai sentir falta do seu Arif e também agora de Azikis. Azikis então não gosta da conversa de Susan. Ele então se levanta e diz que vai ir até o banheiro, pois precisa lavar o seu rosto. Elif diz para Susan que fará a sua oração da tarde. Elif se despede de Susan e vai para seu quarto. Enquanto isso, Azikis está no banheiro, ele lava seu rosto. Lava várias vezes, inclusive. Azikis então começa a se lembrar de quando disse para Elif que trouxe ela para aquela viagem, pois gostaria que ela tivesse memórias boas sobre ele e que não lembrasse do homem cruel e ruim que ele foi com ela no início do relacionamento deles. Azikis então volta de seus pensamentos e começa a olhar para si mesmo no espelho e diz para si mesmo em pensamento que ele quase confessou seu amor por Elif. Ele então se pergunta o que teria acontecido se ele tivesse confessado seu amor por Elif. Será que ela iria retribuir ou será que ela iria fugir dele? Enquanto isso, Elif está em seu quarto. Elif está dizendo para si mesma que ela precisa ficar longe de Azikis até o momento dela ir embora, pois ela precisa que esse sentimento que está crescendo em seu coração desapareça, pois o relacionamento
com Azix não é uma opção para ela. Enquanto isso, Ira está com Sarah no hospital. Sarah acabou machucando seu braço, sem contar o fato de estar extremamente traumatizada com o fato de seu pai ter usado ela como refém. Ira diz para Sarah que o médico disse que o braço dela está quebrado, mas vai sarar, e pede para que a garota não se preocupe, pois em breve seu braço estará totalmente recuperado. E diz para a garota que tudo agora acabou e pede para que Sarah fique tranquila, pois Yekta não voltará mais para a vida delas. Após alguns segundos, Orhon entra no quarto. Assim que ele entra, ele pergunta para Sarah se ela está bem. Ira se levanta da cama. Orhon então passa direto por Ira e cata Sarah no colo e promete para Sarah que tudo ficará bem, pois vai cuidar dela. E diz para Sarah que ele está com ela agora e que nunca vai deixar ninguém machucá-la. Sarah adormeceu nos braços de Orhon. Orhon então começa a acariciar os cabelos da menina, até que Ira diz para Orhon que Sarah dormiu. Orhon então ajeita Sarah na cama para que a garota durma confortavelmente. Ele então se levanta e pergunta para Ira o que aconteceu e diz para Ira que quer saber de tudo. Ira então começa a olhar séria para Orhon, e quando ela pensou em lhe dizer alguma coisa, um policial entra no quarto e diz para Ira que precisa conversar com ela. Ira então sai no corredor para conversar com o policial. O policial então começa a dizer para Ira que tudo aconteceu graças a ela e diz para Ira que ela foi muito corajosa desde o momento em que saiu da mansão Dermihal e foi morar sozinha com Yekta até o momento do tiroteio no parque. E diz para Ira que se eles conseguiram prender Taskin e Yekta foi graças a ela. E diz para Ira que muito provavelmente, sem a ajuda dela, Taskin e Yekta ficariam soltos por muito tempo. Orhon, que estava parado na porta, acabou escutando tudo. O policial então promete para Ira que a partir de agora ela está livre dos dois bandidos, pois Taskin nunca mais sairá da cadeia e Yekta provavelmente não vai sair nem do hospital. O policial então se despede de Ira e vai embora. Enquanto isso, Elif foi levar comida para seu Arif. Seu Arif agradece a boa menina. Elif então coloca a comida em cima da mesinha para seu Arif comer. Azix então diz para Elif que eles precisam sair. Elif então diz: mas vamos sair de novo? Mas meu pai já não está vindo me buscar? Eu tenho muito trabalho para fazer aqui. Azix então diz: se prepare, nós sairemos assim que você terminar de tomar o seu café. Elif então sai da sala e antes de sair ela diz para si mesma em pensamento: que Deus me ajude. Azix então termina seu café. Enquanto isso, Orhon olha para Ira e diz: era tudo um plano então? Ira então olha para Orhon e responde a pergunta dele, dizendo que sim, e diz para Orhon que ela não teve outra escolha. Orhon então pergunta para Ira por que foi que ela não pediu ajuda para ele e por que ela não contou para ele o que estava fazendo. Ira responde que não havia outro jeito dela cumprir com seu plano. Orhon fica bravo com Ira e diz: você foi embora sozinha com aquele homem canalha, você colocou a sua própria filha em risco. A filha que você tanto diz que ama. Quando eu fui te visitar naquela casa, você me colocou pra fora. Ira então olha para Orhon e diz: me desculpe, eu sinto muito por isso, mas eu não queria colocar a operação em risco e precisava tirar você dali o mais rápido possível. Ira diz para Orhon que não se arrepende do que fez, pois agora ela está livre. Eu não queria mais que esse homem estivesse no caminho da minha filha. Orhon olha para Ira e diz: se você quer que seja assim, então assim será. Mas lembre-se que eu estou aqui para ajudar você. Estarei sempre atrás de você. Orhon então diz para Ira que vai conversar com o oficial de polícia. Orhon então sai do local, deixando Ira sozinha no corredor. Ira então volta para o quarto para ver como Sarah está. Enquanto isso, a Fifi está pintando um dos seus objetos ridículos. Ela então começa a sentir que suas mãos não estão correspondendo aos seus comandos. E percebe que é um dos efeitos do possível tumor ou bolha que ela tem no cérebro. Após alguns segundos, Sultana vem conversar com a Fifi. A Fifi pergunta para a Sultana se ela resolveu o problema do advogado. Sultana responde que sim e diz para a Fifi que achou uma maneira de prender o advogado. E diz para a Fifi que dentro da prisão ele não pode entrar em contato com Orhon. A Fifi então diz para a Sultana que ela deve contratar alguns homens para resolver o problema enquanto o advogado estiver dentro da prisão, ou seja, eliminar o rapaz. Sultana então diz para a Fifi que ela não deve se preocupar, pois ela já cuidou disso também. Nesse momento, a Fifi começa a passar mal. Sultana pergunta se a Fifi está bem. A Fifi responde que está bem e que apenas está sentindo alguns problemas relacionados ao estresse. Enquanto isso, Azix e Elif saíram de casa. Azix está levando Elif para uma colina, pois Elif contou para Azix que quando ela era mais nova, ela subia em colinas com sua mãe antes dela adoecer. Azix então mostra para Elif aonde eles estão indo. Assim que Elif vê o local, seus olhos se enchem de lágrimas de forma imediata. Elif então olha para Azix e diz: mas este é exatamente o local onde eu vinha com a minha mãe.
antes dela adoecer. Elif então começa a escutar o barulho dos pássaros e diz: o barulho dos pássaros são os mesmos. Parece que nada mudou desde o último dia em que eu vim aqui com a minha mãe. É como se minha mãe fosse aparecer a qualquer momento. Elif então fecha os olhos e é tomada completamente pela emoção do momento. Elif então olha para Azix e diz: você não tem ideia do que fez comigo. Você não tem ideia do bem que me fez. Muito obrigado. Azix então olha para Elif e diz: é verdade isso? Você gostou? Enquanto isso, Elif fica olhando para Azix com um olhar completamente emocionado. Azix olha para Elif do mesmo jeito. Eles então ficam em silêncio enquanto Elif admira o local onde passou tantos momentos bonitos com sua mãe. Enquanto isso, Susan está cuidando de seu Arif e seu Arif está dormindo. Após alguns segundos, seu Arif acorda e pergunta para Susan onde está o seu filho e pede para que Susan vá chamar seu filho para ele. Susan então responde para o senhor que ele não tem filho, pois o filho dele deixou ele aqui para ir se divertir com outra pessoa. Arif então pergunta para Susan quem ela é. Susan então responde: Susan, eu sou Susan, sua filha. Arif então diz para Susan que não a conhece. Susan então diz: eu sou sua filha, Susan. Você ao menos se lembra sobre a minha mãe falecida, com quem você se casou? Ah, mas de seu filho você lembra, não é? Eu cuido de você há anos. E você deveria se envergonhar de sempre se esquecer de mim. Susan então se levanta e vai para o andar de cima, deixando seu Arif sozinho. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.